Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito na Escritura: Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos de 30 a 35. Depois de ter multiplicado os pães e os peixes, uma multidão segue Jesus até Cafarnaum e lhe perguntam que tipo de ações deveriam realizar para se unir às obras de Deus. E Cristo vai responder: olha, a grande ação é acreditar nele, que foi enviado pelo Pai. E aqui contemplamos a continuação desse diálogo. As pessoas pedem como que um fenômeno, um sinal extraordinário para que as palavras de Cristo possam assim ser entendidas como de fato ele é o enviado de Deus. Vale lembrar que esses versículos que acabamos de ler, eles são aqueles que seguem o milagre da multiplicação dos pães. Ora, já não bastaria o milagre do dia anterior? Parece que não foi suficiente a multiplicação dos pães. E por isso a pergunta da multidão: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, porque está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Essa multidão meio que desafia Jesus a mostrar que ele pode fazer algo parecido com as maravilhas de Moisés. Mas Jesus, compreendendo as suas inquietações, começou a explicar-lhes a verdadeira origem do maná. Ensinou que o acontecimento que ele anunciava era mais importante do que aquele, porque aqui Jesus anunciava a si próprio como o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Moisés, diz Jesus, vos deu o pão que veio do céu porque o Pai permitiu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que vem do céu e dá a vida ao mundo. Este versículo mostra assim que Cristo é muito mais do que um simples novo Moisés, que leva à plenitude os anúncios dos profetas, e que naquela multiplicação dos pães, lembrando a dádiva do maná no deserto que saciou a todos, agora também manifesta um sinal extraordinário de divindade. Ele é este que desce do céu. E por isso logo em seguida vem o clamor do povo que pede: Senhor, dá-nos sempre deste pão. É como que uma reação natural, agora que encontramos quem nos forneça esse alimento, também certamente nós faríamos tamanho pedido. E aí vem a resposta de Jesus: eu sou o pão da vida. Essas palavras trazem uma revelação central para a nossa fé. E neste Evangelho de João, o quarto Evangelho, a instituição do sacramento da Eucaristia, aonde João não traz tantos sinais como nos outros evangelhos, está aqui mencionado a teologia do sacramento da Eucaristia. Jesus se apresenta como o pão que dá sentido e esperança para a nossa caminhada na terra. Ele é o alimento que Deus quis dar a nós para que pudéssemos assim caminhar. Como Elias, que caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus, Jesus é este alimento do peregrino, que, escondido no sacramento, nos faz assim caminhar na direção dele. Ele é a raiz, ele é o centro, ele é a fonte, ele é o cume de toda a vida cristã. E a grandeza do próprio Jesus, o autor da graça, na Eucaristia atinge como que o ponto máximo.
todos os corações devotos devem buscá-lo e alimentar-se em Cristo. Por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que se entrega inteiramente por nós. Quando nós nos alimentamos de Cristo, permanecemos nele, assim a nossa vida vai se transformando na vida dele e com isso vamos transformando a nossa vida num dom, um dom dado a Deus e aos irmãos. E por isso é pão da vida, para esta vida em preparação para a vida eterna. Ao comungar, querido irmão, querida irmã, nós nos ofertamos inteiramente a Deus, nos tornamos pessoas capazes dessa oferta, capazes da paz, do perdão, da reconciliação, da partilha solidária. E, portanto, o que nos cabe é sermos assim almas da Eucaristia. Ter o nosso pensamento, a nossa esperança sempre no sacrário. E ali muitas vezes renovar os frutos, as decisões para o apostolado, para a santidade. E, claro, isso naturalmente nos faz então considerar que a missa é um lugar central na nossa vida. Na Eucaristia, nós encontramos o próprio Jesus, pão vivo descido do céu, que vem em auxílio e em favor à humanidade. E é na Eucaristia que nós então devemos também centrar o nosso coração e, na medida do possível, participar diariamente, com esforço, ouvindo e meditando as leituras, fazendo comunhões sacramentais, espirituais, e estando ali na presença de Jesus, sermos sensíveis à sua presença, pedir que aumente a nossa fé, que nos dê mais luz à nossa inteligência para acreditar cada vez mais e aprofundar esse mistério tão profundo, Jesus na Eucaristia. Que tenhamos o desejo de participar frequentemente da Eucaristia e buscar força na presença de Cristo no sacrário, de modo que assim o amemos cada vez mais. Peçamos a Nossa Senhora, mulher eucarística, que nos ajude a amar o seu Filho como ela amou. Queremos também receber Jesus com aquelas mesmas disposições que ela, com aquela pureza, aquela humildade e devoção. Que ela nos ajude a vivermos assim. Amém.